Graça e paz, amados. Bom dia. Antes de mais nada, eu quero parabenizar o pastor Adelso, assim como também todos os demais irmãos e irmãs por essa festa tão linda, porque essa festa, ela só é realizada por causa de cada um de vocês. E eu louvo a Deus por estar aqui hoje, celebrando junto com vocês. Obrigado. Esse momento tão importante. Então, fica aqui ao pastor. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado. Fica aqui ao pastor Adelso, a sua esposa, a cada pastor, a cada obreiro, a cada membro dessa igreja, participantes do coral, ao André, que tem dado todo o apoio a vocês. Fica aqui os meus parabéns. Parabéns, obrigado, viu, André? Feliz 34 anos de vida, né, pastor? Glória a Deus. É com muita alegria que, ao ver vocês fazerem 34 anos de aniversário, eu me sinto duplamente honrado, né, de estar aqui para poder trazer uma palavra ao coração de vocês. Está aqui conosco Felipe Riente, sua esposa, algumas irmãs que pertencem ao Ministério de Louvor, vieram aqui também ajudar, né, e aprender com vocês, porque como o André disse muito bem, todos nós estamos aqui aprendendo uns com os outros. A placa de uma igreja, eu gosto muito dessa ideia, acho que ela fica para fora, porque na realidade o que importa aqui dentro é Jesus Cristo. O que importa aqui dentro é o Evangelho. Então, mais uma vez, fica aqui o meu abraço apertado da Igreja Batista Missionária e os meus parabéns. Parabéns pelo empenho, parabéns pela dedicação, parabéns aí por tudo que vocês têm feito ao longo desses anos. E eu tenho certeza que é o comecinho de muito mais. Deus tem muito mais para todos vocês. Amém, meus irmãos? E fica aqui o abraço também da minha esposa. Infelizmente, ela não pôde estar aqui conosco. Meu sogro já é um ancião, ele está tendo esquecimentos, e tanto ele quanto a minha sogra vieram passar uns dias em casa. Então, em virtude disso, para não deixá-lo sozinho, ela ficou com eles, mas fica aqui o meu abraço, tá bom? Deixa eu só me ajeitar aqui, meus irmãos. Obrigado. Eu costumo utilizar o pedestal. Antigamente eu ficava andando muito, aí parei, e agora eu não sei mais se mexer, a não ser as mãos, viu, pastor? As mãos são tagarelas, tá? Mas cada pessoa tem um hábito, um jeito, né? Então, meus irmãos, é isso, eu fico feliz, né? Como vocês sabem, fico feliz de estar aqui com vocês. Como o André disse, eu sou pastor aqui da Igreja Batista Missionária. Também, né, nossa igreja fez 35 anos o ano passado, né? Esse ano fazemos 36 anos, é bem próximo de idade. Estamos aqui, ali no centro de Ferraz também, servindo ao Senhor juntos nessa obra. E no ano também de 95 passei a ser o dirigente daquele trabalho, em 97 me tornei pastor, e ali estamos até hoje, né, servindo ao Senhor. E quem puder, né, depois nos acompanhar nas redes sociais, a gente agradece, porque a gente vai expandindo também o nosso trabalho, né? Como o André disse, nós, pela misericórdia do Senhor, desde 2013 montamos um seminário teológico e estamos servindo as demais igrejas e abençoando os irmãos. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, depois veja no meu nome, ou se não, Missionária Seminário ou Aulas de Teologia, e você vai encontrar bastante material sobre aquilo que a gente tem feito no seminário e na igreja. Tá bom, meus irmãos? Mas agora vamos ao que importa, porque eu vim aqui, né, para trazer uma palavra ao coração de todos vocês. E eu gostaria que o irmão e a irmã abrisse a sua Bíblia no livro de Jeremias. Profeta Jeremias.
Jeremias, capítulo de número 35. Jeremias 35. Antes de iniciar a palavra que Deus colocou no meu coração, eu gostaria de orar com você. Porque se Deus não falar conosco, será em vão. Mas se Ele mandar uma palavra, sequer, da parte dEle, aos nossos corações, muita coisa pode acontecer. E eu acredito que todos nós agora estamos diante dEle e da palavra dEle. E eu não tenho dúvida que Ele tem uma palavra ao seu coração. Então eu te convido a orar comigo, te convido a fechar os olhos e suplique a Deus, pedindo: Senhor, fala ao meu coração, fala à minha vida, fala ao teu servo, à tua serva, fala à tua igreja. Vamos orar, igreja, vamos orar. Senhor, obrigado a Deus por esse momento tão abençoado, tão importante, tão especial, Senhor, que é o momento em que nós, teu povo, nos reunimos para glorificar e exaltar o teu nome, e aprender do Senhor, e aprender com o Senhor, e aprender a tua palavra. Ó Deus, agora me coloco, ó Senhor, ao teu dispor, diante da tua congregação, diante desse aprisco, dessa igreja local, e te suplico, ó Deus, abençoe, Pai, abençoe o pastor, sua esposa, filhos, os demais pastores, os demais líderes, ministros dessa casa, e assim como cada ovelha que o Senhor tem trazido aqui, Senhor. Ó Deus, agora, Senhor, eu te suplico, fala conosco, papai, fala conosco, e ó Deus, que o teu Santo Espírito seja derramado sobre todos nós. Abençoa-nos, ó Pai, abençoa-nos, ó Deus, e que o teu Santo Espírito seja derramado, porque sem a tua compreensão, sem o teu auxílio, sem a tua ajuda, nós, ó Deus, não conseguiremos fazer nada, mas sendo ministrados por Ti, sendo trabalhados por Ti, sendo orientados por Ti, ó Deus, nós ouviremos a Tua voz, nós compreenderemos o que o Senhor tem para nós e faremos a Tua vontade. Por isso eu te peço, ó Pai de amor, ó Jesus bendito, ó Espírito Santo de Deus, libera uma palavra Tua à Tua igreja. Libera, Senhor, aquelas palavras como no Senhor, o Senhor fez no passado. Uma palavra, Senhor, dando esperança, dando salvação, dando cura, dando, ó Deus, consagração e principalmente manifestando a Tua glória entre o Teu povo. Abençoa, Pai, essa igreja, abençoa, Senhor, esse aprisco e derrama do Teu Santo Espírito sobre todos nós. É assim que eu te peço, oro e te agradeço desde já em nome de Jesus. Amém. Amém. Desde o dia que o pastor Adelso me convidou para estar aqui com vocês, uma das coisas que eu amo fazer é ter aqueles momentos bem íntimos. Senhor, o que o Senhor quer tratar com o teu rebanho? Hoje mesmo, ao sair daqui, estarei indo para a minha comunidade, mas deixei um outro irmão, para poder pregar para eles, para me concentrar aqui naquilo que realmente o Senhor quer trabalhar com os irmãos. Porque, irmãos, celebrar um aniversário é um momento de conquista maravilhoso. Maravilhoso. Então, desde quando o pastor me chamou, me falou, o Senhor, Ele colocou um assunto no meu coração e desde aquele dia para cá, eu venho trabalhando, venho orando, pedindo para que o Senhor realmente abençoe esse momento. Porque, como eu disse, oramos. Se Ele não nos abençoar, se Ele não nos ajudar, é em vão. A gente estará aprendendo só sobre alguma coisa a mais, só sobre uma religião a mais. E então eu pedi para os irmãos abrirem aqui em Jeremias 35, porque o Senhor colocou no meu coração a história dos recabitas. Você já ouviu falar sobre os recabitas?
A gente geralmente ouve falar sobre muitas histórias, né? Muitas famílias, mas a família dos recabitas quase não é mencionada. Até porque essa família está num contexto de um livro também que não está muito em moda, né? A gente não vê os irmãos gostando de ler o profeta Jeremias. A gente gosta? Não, a gente gosta de algumas porções de Jeremias, não é assim? Algumas porções, alguns versículos, mas Jeremias a gente não gosta muito. Mas há uma pérola aqui, uma pérola, que é a vida desses recabitas, que é a vida desses homens, dessa família, desse lar, desse clã. E eu, ao refletir, ao orar, o Senhor pôs isso no meu coração. Por quê? Porque o que é o aniversário de uma igreja, irmãos? O que é o aniversário de uma igreja? Nós gostamos de aniversário. Nós gostamos do nosso aniversário, nós gostamos do aniversário de casamento, ver os filhos, netos, nós celebramos, e não é diferente numa igreja. Mas o que é o aniversário de uma igreja? Será que é igual ao nosso aniversário, por exemplo? Será que tem a mesma dimensão? Então eu gostaria até de, nessa introdução, falar um pouco com os irmãos sobre algo que eu gosto sempre de dizer quando sou convidado a pregar no aniversário de uma igreja. Que o aniversário de uma igreja demonstra vários sinais importantes. Primeiro sinal, Jesus Cristo está vencendo naquela comunidade local. Amém, meus irmãos? Jesus Cristo está vencendo, porque é por meio de Jesus que você está aqui. Ele te salvou, Ele te resgatou das trevas, te deu uma nova vida. E é o aniversário seu, é dessa igreja, mas Ele está vencendo por meio de vocês. Ou seja, o oposto é verdadeiro. No aniversário de uma igreja, Jesus vence e as trevas batem em retirada. Amém, meus irmãos? Pode ver? Parece, talvez para muitos que vieram aqui hoje celebrar o aniversário, não se aperceberam disso. Falou, não, vamos cantar, é aniversário, precisamos cantar, precisamos de bolo, precisamos de festa, não é assim? Mas qual é o motivo? Qual é o propósito? É celebrar que Jesus está vencendo nessa comunidade local, que Deus está sendo glorificado, porque é para isso que a gente está aqui, não é? Ouvimos lindos hinos, ouvimos demonstrações artísticas lindas. Jesus está sendo glorificado, os irmãos estão empenhados na obra, aleluias, como diz lá em 1 Coríntios 15, 58, nos desafiando a gente não desanimar, porque vale a pena fazer a obra do Senhor. Ou seja, quando uma igreja faz aniversário, só prova essas verdades. Deus está sendo glorificado, Jesus está vencendo, os irmãos estão sendo abençoados, porque estão trabalhando. Pode ver, é uma energia boa, gostosa, é uma unção maravilhosa, os irmãos se dedicando para realmente fazer esse momento. O pastor, irmão, aqui é uma coisa mais de cunho pastoral. Aniversário de igreja, para o pastor, tem um brilho, e para a família pastoral, para os líderes que estão na frente, a liderança tem um desafio diferente. Porque, irmão, vocês não imaginam como é difícil pastorear, né? Para quem não sabe, vai comer um quilinho de sal do lado do seu pastor. Você vai aprender as emoções mais viscerais, não é, pastor? Mais viscerais. Você vai aprender a amar demais alguns irmãos, você vai aprender a ficar com raiva de muitos irmãos, você vai aprender a chorar de alegria e se enfurecer, né? É umas coisas assim bem visceral. A vida pastoral é assim, irmãos, somos seres humanos. Se Pedro negou 3 vezes, porque a gente não vai dar algumas derrapadas na caminhada, não é? Quantas são as vezes que a gente pensa, não, eu vou pastorear, que coisa linda. A gente tem uma visão romântica, aí quando a gente realmente regaça as mangas e vai. Então, quando a gente começa a pastorear e nós celebramos um aniversário, irmãos, é uma coisa assim, é uma conquista, tipo, mais um ano venci com essa igreja. Claro, é o Senhor vencendo conosco. Então, a igreja vencendo, é o pastor vencendo, os obreiros vencendo, a obra de Deus sendo edificada, vidas sendo salvas. Ou seja,
o bairro, a cidade sendo abençoada. Há uma mensagem poderosa no aniversário de uma igreja. Eu não sei se vocês já notaram, quando uma igreja se fecha, há um clima de velório, porque não deveria ser assim, e de fato não deveria. Então, quando uma igreja faz um aniversário, é um momento maravilhoso. E por que eu separei esse texto e agora eu quero ler esse texto com vocês? Porque agora que a gente vai entrar num texto de um episódio muito emblemático. Eu vou contar algumas histórias aqui para vocês. Eu vou tentar resumir um contexto muito grande, muito longo. Mas esses recabitas, eles foram importantíssimos aqui. Demais. Para a vida de Jeremias e para aquele contexto, e principalmente eles foram importantes demais para o coração de Deus. E eu, ao pensar sobre os recabitas, o título da mensagem que eu quero trazer aqui a vocês é Os Recabitas, um excelente exemplo para nós. O título da minha mensagem é esse. Eles servem como uma referência a ser seguida em dias de caos. Porque como o pastor há pouco falava sobre essas questões, até mesmo de confusões de gênero, de tanta coisa vil na nossa sociedade, tantas coisas antinaturais, que não precisa ser muito inteligente para saber o que é certo e o que é errado, o que é doce e o que é amargo, né? Mas hoje o mundo está perdido. A gente vê que muitas vezes o povo de Deus também está confuso. E os recabitas, ele acaba sendo esse alento para nós, de que vale a pena perseverar, vale a pena continuar ouvindo o Senhor, vale a pena continuar vivendo as alianças, porque qual é a tônica do que esses recabitas fazem? Esses recabitas vivem em aliança. E guarde isso, que eu quero falar para vocês. A aliança, ela é uma linguagem divina. A aliança, ela é uma linguagem divina. Hoje vocês estão aqui celebrando 34 anos, porque vocês estão em aliança. Em aliança com o Eterno, em aliança com os irmãos, em aliança com a denominação de vocês, vocês estão vivendo em aliança. E o que isso representa? Representa que o Eterno, que ama a aliança, Ele derrama bênçãos, e mais bênçãos, e muitas bênçãos, e assim vai continuar sendo para sempre sobre essa igreja em nome de Jesus, amém? Mas para isso a gente precisa viver em quê? Em aliança, e é fácil viver em aliança? Não, e aqui esse contexto, e essa história, e esse clã vai nos ensinar muito. Então eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, e eu vou ler esse capítulo, porque ele não é muito longo, para que a gente possa extrair aqui algumas verdades. Estarei lendo na minha versão, é na NVI, mas você acompanhe na versão que você achar melhor. Diz assim a palavra do Senhor: durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: vá à comunidade dos recabitas, convide-os a virem a uma das salas do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho para beber. Então busquei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rebazinias, seus irmãos e todos os filhos e toda a comunidade dos recabitas. Eu os levei ao templo do Senhor, à sala dos filhos de Hanã, filho de Gigdalias, homem de Deus. A sala ficava ao lado da sala dos líderes e debaixo da sala de Maacéias, filho de Salum, o porteiro. Então coloquei vasilhas cheias de vinhos e alguns copos diante dos membros da comunidade dos recabitas e lhes pedi que bebessem. Eles, porém, disseram: não beberemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem: nem vocês,
nem os seus descendentes beberão vinho. Vocês não construirão casas, nem semearão, nem plantarão vinhas, nem as possuirão, mas vocês sempre habitarão em tendas. Assim vocês viverão por muito tempo na terra na qual são nômades. Temos obedecido a tudo o que nos ordenou o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nós, nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas jamais bebemos vinhos em toda a nossa vida. Não construímos casas para a nossa morada, nem possuímos vinhas, campos ou plantações. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo que o nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu esta terra, dissemos: venham, vamos para Jerusalém, para escapar dos exércitos dos babilônios e dos sírios. Assim permanecemos em Jerusalém. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vá dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: será que vocês não vão aprender a lição e obedecer às minhas palavras? Pergunta o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem tem sido obedecida até hoje. Eles não bebem vinho porque obedecem à ordem do seu antepassado. Mas eu tenho falado a vocês repetidas vezes e, contudo, vocês não me obedecem. Enviei a vocês repetidas vezes todos os meus servos, os profetas. Eles lhe diziam que cada um de vocês deveriam converter-se da sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses para prestar-lhe culto. Assim vocês habitariam na terra que dei a vocês e aos seus antepassados. Mas vocês não me deram atenção, nem me obedeceram. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumprem a ordem que o seu antepassado lhes deu, mas este povo não me obedece. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça da qual os adverti, porque falei a eles, mas não me ouviram, chamei-os, mas não me responderam. Jeremias disse à comunidade dos recabitas: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: você tem obedecido aquilo que o seu antepassado Jonadab ordenou, tem cumprido todas as suas instruções e tem feito tudo o que ele ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. Aleluias. Presta atenção ao último versículo, que eu acho que é a síntese da ideia dos recabitas, que eu quero que você se fixe, porque, como eu disse, a aliança, ela é uma linguagem divina. A aliança é uma linguagem eterna. E olha só o que o Senhor estava dizendo aqui a essa família, nesses últimos versículos. Leamos do 18 e o 19. Jeremias disse à comunidade dos recabitas: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vocês têm obedecido aquilo que o seu antepassado Jonadab ordenou, têm cumprido todas as suas instruções e têm feito tudo o que ele ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que
me sirva. Deus seja louvado. Ou como diz outras versões, jamais faltará aquele que esteja na minha presença. Aleluias! E agora, dando uma breve síntese aqui para eu ir para os meus pontos, meus irmãos, porque sobre esse texto de Jeremias 35, é um texto longo e até um texto, eu diria, bem forte, porque é uma sentença de juízo. Mas aqui há alguns personagens principais que eu quero que vocês percebam, em especial o profeta Jeremias, é óbvio, e essa família, os recabitas. Porque qual era o contexto aqui em que eles viviam? O contexto era muito emblemático, um contexto muito atípico, um contexto muito difícil. Deus levanta esse profeta, que é o profeta Jeremias, desde quando ele era muito novo, para que ele fosse profeta na sua própria casa. Olha só, meus irmãos, que coisa. Eu sei que é complicado para nós tentarmos entender um outro contexto sem vivê-lo. Pode ver, nós brasileiros entendemos o mundo dos brasileiros, porque é o nosso convívio. O que está acontecendo, por exemplo, no mundo árabe, no mundo persa, a gente ouve falar. Somente quem é um descendente entende bem. Então, para a gente contextualizar aqui, para a gente entender esse contexto, é importante eu dar uma explicação. O que Jeremias estava fazendo aqui? Jeremias foi levantado por Deus para pregar a palavra de Deus, para que o povo de Deus, eleito do Senhor, não fossem castigados. Mas olha só que curioso, Jeremias viveu um ministério bem longevo, foi um profeta muito longevo. Diante dos seus dias, ele profetizou debaixo de vários reis, e ele nasce num contexto de muito avivamento. O povo de Deus ali em Judá, em especial em Jerusalém, estava vivendo um grande avivamento, um dos mais especiais. A glória de Deus estava sendo derramada sobre Judá, sobre as tribos de Judá, sobre muitas coisas boas estavam acontecendo. O pai de Jeremias era um sumo sacerdote muito usado por Deus, e ele nasce nesse contexto. Ele nasce nesse contexto em que o pai dele está sendo um grande vaso de Deus, e o rei de Israel, que é Josias, tem um despertar maravilhoso. Então Josias manda com que sacerdotes, levitas, príncipes saiam e pregando nas tribos de Judá, e ali é um grande avivamento. E imaginem essa cena, irmãos, essa cena maravilhosa. Não é gostoso, irmãos, vir à igreja que nem hoje, cantar hinos, ver a igreja feliz, a presença de Deus, não é maravilhoso? Então imagine você viver isso desde quando você nasce, como as criancinhas aqui andando, correndo, nesse ambiente de glória, nesse ambiente de Deus seja louvado, é maravilhoso. Mas aí Josias morre, o rei Josias morre tragicamente, e o filho de Josias, ao invés de seguir no caminho do seu papai, agora é um desviado. E toda aquela glória que estava sobre o templo, sobre os sacerdotes, sobre as demais cidades de Judá, começam a apagar o seu brilho, e o desviado começa a levantar aos altares. E como se não bastasse, os outros reis que foram surgindo depois em Judá também eram desviados. Ou seja, é um atrás do outro. Sabe aquela história? Pior do que está não fica? E ficou. Pior do que está não vai, ficou. E foi pior não fica. E aí Deus levanta Jeremias. E agora Jeremias, ele é levantado por Deus. E ele olha para os sacerdotes, ele olha para os pastores de Israel, ele olha para os levitas, ele olha para os príncipes, olha para o rei e diz: olha, se arrependam. E aquele povo que estava vivendo alguns dias atrás um avivamento, começa agora a flertar com a opinião política real. Meus irmãos, presta bastante atenção, nós somos influenciados pelo meio. Se o nosso coração não estiver na aliança com o Eterno, o meio pode sim nos abalar. Mas se o nosso coração for um coração treinado nas alianças sagradas, a gente não vai se abalar. Amém, meus irmãos? E aqui nesse contexto, então, Deus começa a usar o profeta. E qual era a palavra do profeta? Porque eu disse no início da minha mensagem, na minha introdução, que Jeremias não é um livro muito lido, porque é só
Só cacetada, meus irmãos, é só cajado. É uma coisinha boa e 50 cajadadas. Mais uma coisinha boa, 30 cajadadas. E aí, pastor? E aí que é assim, Jeremias é um livro pesado, porque é um livro de juízo. Imagina, meus irmãos, para eu ainda melhorar aqui o contexto com vocês, só para vocês entenderem um pouquinho da história. 100 e poucos anos atrás, a tribo do norte tinha sido dizimada pelo cativeiro assírio. E agora os profetas, que eram da tribo do sul, e Jeremias ele era da tribo do sul, ele era sacerdote, mas Deus levanta ele como profeta. Agora está dizendo, olha, se arrependam Judá, se arrependam reis, príncipes, voltem para o Senhor, sacerdotes, se consagrem. E o povo não dava ouvido para Jeremias. E aí Jeremias falava e o povo não dava ouvido. E ficou só por aí, pastor? Não, Jeremias foi humilhado, Jeremias foi sentenciado, Jeremias foi jogado em poço pelo rei, pelos príncipes. Aquele povo que estava vivendo um avivamento alguns anos atrás, agora estava tudo desviado. Pensem, meus irmãos, que ministério foi esse? E aí Jeremias chora. É aí daí onde nasce o livro Lamentações de Jeremias. E chama o povo ao arrependimento, e o povo tranquilo. Por que o povo estava tranquilo? Porque o castigo tinha vindo à tribo do norte. Mas na tribo do sul, em Jerusalém, tinha o templo de Salomão. E o que era o templo de Salomão? Era o lugar onde a glória de Deus tinha sido derramada. Lembram, meus irmãos? No momento em que Salomão consagra o templo, o que acontece naquele episódio? Naquele episódio, a glória do Senhor foi derramada naquele lugar. O fogo queimou no altar. Aquele lugar era o lugar onde os demais reinos e povos sabiam, ali é a casa de Deus. O Deus Todo-Poderoso, aquele que livra o povo do Egito, o Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, o Senhor dos senhores, é o Deus de Israel. E Ele habita no templo. Então, o templo era para os judeus, para a tribo do sul, para a tribo do norte, mas o templo era para todas as nações. Então, o povo estava muito seguro. Nada vai acontecer, eu estou protegido no templo, eu estou guardado no templo. Sabe mais ou menos como se esconder atrás da Bíblia? Sabe, meus irmãos, sabe? O irmão apronta um bocado e se esconde atrás da Bíblia. Ou se não, se esconde atrás da igreja, ou vai atrás do pastor. E aí o irmão apronta várias, mas não, eu estou na igreja. Aliás, eu celebrei, eu cantei, eu fiz a obra lá na igreja. Ou seja, era mais ou menos assim, não, nada vai nos acontecer, porque eu estou debaixo da promessa, eu estou na terra da promessa. Mas aí veio Jeremias e disse, se arrependam, se arrependam, se arrependam. E aí vem a primeira investida de Nabucodonosor. Quando a gente fala, que Nabucodonosor deporta o povo, a gente acha que aconteceu só de uma vez, não é? Não, meus irmãos, a queda foi lenta, a queda foi vagarosa. A primeira deportação acontece ali por volta do ano 606 a.C. É ali onde Daniel é levado cativo para a Babilônia. Sabe, o nosso Daniel, do livro de Daniel, ele era um garoto, ele era da corte. Nabucodonosor já estava vencendo, aterrorizando, o profeta Jeremias pregando, povo se arrepende, rei se arrepende, se convertam, e eles tranquilo. E aí vem Nabucodonosor e faz a limpa, e leva os príncipes, 606 a.C. E aí foi esse episódio que eu estou lendo para vocês, que nós lemos agora, se dá por volta disso, porque a gente viu aqui que foi no reinado de Jeoaquim. Pode ver, Jeoaquim, ele reina por mais de uma década. Então, por volta disso, ou foi um pouquinho antes da primeira deportação, ou foi entre a primeira deportação e a segunda. Não foi na terceira, porque na terceira foi quando houve o caos. E aí presta bastante atenção, passam-se 9 anos, vem a segunda deportação. E nessa segunda deportação, o que era isso? Babilônia chegava lá com seus exércitos e fazia o que bem queria, e o rei ficava quietinho, como um vassalo. Por quê? Porque agora era o terror. Mas quem estava pregando, meus irmãos? Era o profeta. E qual era a mensagem do profeta?
Volte-se para o Senhor, busque o Senhor, porque senão virá uma tribo, uma nação, e vai destruir vocês, e Deus não quer isso para vocês. E o templo vai sofrer, e os palácios sofrerão. Percebam, meus irmãos, como foi difícil aquele período. Mas lembra que eu disse que a destruição não é repentina, ela é paulatina. Ou seja, Deus vai dando os seus sinais. Vem cá, igreja, vem cá, igreja. Deus está dando o sinal que Jesus está voltando ou não? Deus está dando os sinais ou não? As trombetas estão tocando ou não? Será que a gente precisa que venha agora Miguel, Gabriel, precisa de um arcanjo nos avisando? Ou os sinais já estão aí sendo tocados pelos mensageiros divinos, pelos acontecimentos? Jesus está à porta, igreja. Jesus está à porta. Deus te separa para você e eu sermos sal e luz nessa terra. Essa igreja está celebrando 34 anos de vida, é um momento de aliança, mas tem muitas ovelhas dispersas para serem salvas para a glória do Senhor. Mas voltando aqui aos acontecimentos, aí vem depois a segunda deportação ali por volta de 597, ou seja, 9 anos depois. E nessa segunda deportação é quando o profeta Ezequiel, sabe o profeta Ezequiel? Das visões, daquelas visões assim apocalípticas, visões difíceis de ser entendidas, é ele também é deportado, mas pastor, profeta, Ezequiel foi todo mundo, meus irmãos, não pense você, quando o sofrimento vem sobre todos. Deus não faz separação. Jeremias sofreu também, mas sofreu menos, porque ele era fiel. E a terceira e grande deportação, que é a queda. A queda se dá em 586 antes de Cristo. Ou seja, 20 anos depois daquela primeira deportação, vem a queda do templo. Meus irmãos, o templo, deixa eu abrir aqui, essa semana inclusive nós concluímos o módulo de introdução ao Antigo Testamento. Se você quiser saber mais informações, depois veja lá nas minhas páginas, a gente publica as aulas. Olha só, meus irmãos, o templo, só para vocês terem uma ideia, eu falei da glória de Deus, não falei? Da importância para o povo de Deus e para o mundo, não era? Mas presta atenção nesse dado. A Sociedade de Arquitetos de Illinois, nos Estados Unidos, baseando-se em preço de ouro hoje, fizeram um cálculo de quanto era aquela obra, o Templo de Salomão, quanto valia em dinheiros hoje, baseando-se a 35 a onça, 87 bilhões de dólares em dias que eles fizeram essa conta. 87 bilhões de dólares valia o templo, porque tinha muito ouro, os assoalhos revestidos de ouro, objetos de ouro, muita coisa. Mas Deus disse o que, profeta? Se o povo não se arrepender, vai vir o castigo. Mas antes de vir esse castigo, e por que eu estou falando tudo isso? Porque você conhece a história. Judá caiu, foi levado para a Babilônia, chega na Babilônia, e lá eles aprendem. Agora, debaixo do cativeiro, eles aprendem a ser crente de verdade. Debaixo da Babilônia, eles se tornam piedosos. Mas agora lá na Babilônia, eles não têm templo. Não tem mais um templo suntuoso que custava aproximadamente 87 bilhões. Mas a presença de Deus foi com o povo de Deus lá na Babilônia. E lá na Babilônia eles aprenderam o que é ser consagrados, o que é amar a Deus, o que é realmente servir a Deus. Lá na Babilônia, mas eu te pergunto, eles precisavam ter ido para a Babilônia? Claro que não, meus irmãos. Mas vem cá. Antes de apontarmos para os nossos irmãos do passado, não é assim com a nossa vida também? Não é assim? Tem vezes que o pastor está dizendo: filho, acorda, filha, se consagra, filha, dedica-se o seu talento, e o irmão, muitas vezes, deixa, pastor, quando eu ficar mais velho, pastor. Não é assim, meus irmãos? A história se repete na nossa vida. Deus providencia muitas vezes o sofrimento para nos ensinar, para nos moldar. E aqui Jeremias
foi esse homem fiel, com poucos outros fiéis, como Baruque, e juntamente com essa família, que não desistiram de Deus e nem da sua aliança com o Senhor. Esse foi o contexto. Agora deixa eu falar um pouquinho sobre os recabitas. Quem era essa família? Porque é um nome estranho, como eu disse, é uma família que não é muito usual, não é uma tribo de Israel. Quem eles eram? Eles eram um clã. Eles eram possivelmente parentes também de Abraão. Eles eram um povo seminômade. Eles viviam ali em Midian, ou seja, perto do Sinai. E eles tinham costumes de viver em tenda. Quando Geu, o rei de Israel, faz um juízo juntamente com outros homens na tribo do norte, esse Recabe e esse Jonadab estão ali fazendo esse juízo. E ali é uma tribo de nômades que não vivia em casas. Era um pouco diferente, mas eles estavam lá vamos dizer assim, vivendo seus dias comuns, mas ao mesmo tempo, olha que curioso, eles foram sempre favoráveis ao povo de Deus e ao Deus de Israel. Lembram quando Moisés sai do Egito e vai para o deserto? Esses povos que eram dessa família ajudaram Moisés, foram favoráveis, ou seja, eles se unem à fé do Deus de Israel, mas eles vivem em tenda. Vamos colocar aqui como os esquisitão. Os esquisitão, eles eram meio esquisitos, pode ver aqui, eles eram esquisitos. Eles não comiam o que os outros comiam, não bebiam o que os outros bebiam, não plantavam, não tinham semente, viviam em tenda, não queriam saber dessa vida. E quando agora Deus chama os líderes dos recabitas para ir lá no templo, e foram lá no templo, imagina, é como se fosse aqui na igreja, não tem as cantinas? E ali Jeremias serviu ali o vinho, porque naqueles dias tinha algumas comunidades ou tomavam suco de uva ou vinho, e ali serviram para eles, era uma coisa frequente para os judeus da época. E aí eles chegam e falam, não, nós não vamos tomar. Agora quem estava oferecendo vinho para eles? Era o sacerdote, era o profeta Jeremias, não era qualquer um. E eles dizem, não vou tomar. Mas por que você não vai tomar? Porque nosso antepassado nos disse para não tomar vinho, não comer uva passa, nada da uva. E nós fazemos isso já há décadas, possivelmente há mais de 100 anos. E eles estavam em Jerusalém ali, naquele episódio, por causa da primeira investida de Nabucodonosor e dos sírios. Ou seja, eles fugiram, porque eles não viviam em tenda, eles não eram semi-beduínos, então eles precisavam ir para algum lugar, foram se abrigar lá entre os judeus, estavam lá no meio dos judeus, os esquisitão. Dizem os historiadores que eles usavam uma tenda preta, e eram os esquisitão de preto, mas eram crentes. Tem uns esquisitão no nosso meio, muitas vezes, não tem? Tem para a gente é esquisitão. Quem sabe a gente é os esquisitão para os outros, não é assim? Não é assim? Né? Muitas vezes a gente fala que os outros é esquisito, mas eles nos acham esquisito. Mas somos de Jesus, amém? Então esses esquisitão agora é uma comunidade em que todos eles vivem igual, simplesmente obedecendo a ordem do chefe ou do patriarca. E eles faziam isso como? Com alegria. Deixa eu dar um outro detalhe aqui. Nesses dias, irmãos, era comum você querer conquistar um lugar, ter uma casa. Não é assim hoje? Não é assim? Você quer morar em tenda? Você quer morar em tenda ou em casa? Vamos lá. Você quer tenda ou casa? Eu quero casa. Tenda é para passeio e olhe lá, né? Se ainda lá o camping não tiver um lugar adequado. E eu nunca fui para camping. Minha esposa nem, pelo amor de Deus, minha branquela, se imaginar num camping, ela já infarta. Mas por quê? Porque a gente é esquisitão, para quem gosta de acampar. Mas vamos lá, a gente quer viver em tenda, irmãos? Não, mas eles viviam em tenda. Eles não tinham problema com tenda. Eles não tinham problema não ter semente. Vamos lá, dona de casa, irmã, lá na sua casa, tem lá um estoquezinho, nem que seja para algumas semanas de feijão? Tem, de arroz? Tem, de alguns grãos? Tem ou não tem? Imagina você viver agora numa tenda, ao relento, seguindo um líder do passado. Não é esquisito? É esquisito. Mas o que eles faziam? Eles seguiam e obedeciam ao seu antepassado de todo o coração. Guarde isso, meus irmãos.
Deus quer te treinar nas coisas pequenas, para que você aprenda a ser treinado nas maiores. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Ainda não comecei os meus pontos, eu serei breve nos meus pontos. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você obedece papai com facilidade? Você obedece mamãe com facilidade? Ou é um terror? E aí chega aqui na igreja e você quer obedecer o pastor. Ah, é? Não, meu irmão, não se engane não. Tudo começa no pequeno, em casa. Tudo começa lá em casa. Tudo começa no simples. Sabe, muitas vezes a gente está querendo reinventar a roda. Não, é em casa. Como que a gente é na igreja quando o pastor fala? Como que os líderes agem quando o pastor ou a esposa do pastor dá uma diretriz? A gente é dócil, ensinável ou a gente é arredio? Porque a gente cresceu um pouquinho, e quem é o pastor para me mandar? Porque agora eu só obedeço a Jesus. Não é assim? Meus irmãos, vão pensando. Os recabitas aqui estavam deixando uma mensagem poderosa. Qual era a mensagem? Nós obedecemos de graça ao nosso antepassado. Nós obedecemos com alegria o nosso antepassado. Nós obedecemos e vivemos assim, somos felizes. Estamos aqui por causa de Nabucodonosor, estamos aqui por causa dos sírios. Ou seja, meus irmãos, eles já tinham uma vida de obediência no seu dia a dia. Presta bastante atenção, meus irmãos, nós seremos treinados nisso na vida. Nós estamos vivendo um abismo nos valores morais. Não se tem verdade absoluta para o mundo, para nós temos a verdade de Deus. Não se tem padrões, clareza de papéis no mundo, para nós há clareza de papéis. Deus deixou tudo organizado, meus irmãos. Percebam, hoje está difícil de pastorear, porque você vai explicar o óbvio ao irmão, o irmão fala, não pastor, a Bíblia tem que ser interpretada, a Bíblia tem que ser feita uma nova hermenêutica. Não, meus irmãos, não precisamos disso. Hoje Deus deixou tudo para nós. Os recabitas eram essas pessoas que sabiam viver na simplicidade da aliança. Eles eram um grupo de semi-beduínos que não pertenciam à linhagem da aliança. Guarda isso. Eles não tinham sangue de Abraão necessariamente. Eles não eram descendentes da promessa. Mas eles sabiam viver em aliança. E o povo judeu naqueles dias, que tinha a origem, que tinha o sangue, que vivia, entre aspas, na aliança, mas de fato não estavam mais preservando a verdadeira aliança. Olha que interessante. Então, meus irmãos, agora para eu ir para os meus pontos, para eu poder falar com vocês aqui. Em primeiro lugar, irmãos, Deus é um Deus de aliança. Guarde isso no seu coração. Não tenha medo de ser ousado na sua aliança com Deus. Tenha medo, sim, de você ser letárgico na sua aliança. Tenha medo, sim, se você for moroso na sua aliança. Tenha medo, sim, se você ficar procrastinando a sua aliança com o amor da sua vida, com o eterno da sua alma. Tenha medo. Deus, Ele ama a aliança. Esses homens, essa família, os recabitas, foram um memorial vivo dos esquisitão, daqueles que vivem em tenda, que não seguem os padrões, mas de servos de Deus que viviam em aliança e alegravam o coração de Deus, mesmo não sendo herdeiro do sangue de Abraão, mas eles estavam vivendo na presença do Senhor. Enquanto a tribo eleita, que tinha o templo, que tinha os sacerdotes, que tinha os reis, que tinha os príncipes, que tinha o tesouro, estavam desprezando a aliança. Deus ama a aliança, meus irmãos. Eu te pergunto nessa manhã tão importante, como que vai a sua aliança com Deus? É uma aliança 100% ou ela é parcial? Ou ela é uma aliança esporádica? Porque se você caminhou 50% e se você se entregou apenas 50% para Deus, ainda te falta os outros 50%.
Deus, amados, Ele não quer nada mais, nada menos do que o nosso tudo, porque Ele se entregou totalmente para te salvar. Ele se rendeu, o Pai enviou Jesus, o Pai enviou o que Ele tinha de melhor. Jesus se doou por nós, se entregou por nós, morreu no nosso lugar. Ele merece apenas o nosso melhor. E isso começa com essa aliança no nosso coração, com essa aliança inteira. E por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque hoje, eu não sei se vocês têm notado, nós temos vivido diante de um cristianismo muito complicado. Muito complicado. Graças a Deus, o Brasil ele é considerado cristão, tanto pelo catolicismo, quanto por nós protestantes. Eu sei que nós temos muita coisa contra, né, a questão católica. Eu fui católico, apostólico romano, até os meus 17 anos. E eu era praticante, mas eu não posso negar para vocês que eu aprendi muita coisa boa lá. Eu era um católico piedoso, ia para a missa todos os domingos, participava das reuniões dos jovens, no sábado ia para a reunião dos jovens, estava nas quaresmas, irmãos, eu era um beato, literalmente, estava ali, o coroinha do padre, eu vivia isso e amava isso, e fazia isso de coração. Por quê? Porque eu aprendi que a Bíblia é a palavra de Deus, e eu sou nordestino, e o nordestino gosta, né, das suas crenças, e eu me descobri por gente, e eu fui para a igreja sozinho. Então, no contexto geral, tem valores bons. Nós somos contra, é óbvio, nós não oramos a santos, por isso que nós aceitamos essa mensagem, que é a mensagem do Evangelho na sua essência. Mas falando como brasileiros, vamos lá, o cristianismo brasileiro, entre catolicismo e protestantismo, está muito diferente ou está muito parecido? Sejamos honestos. Vamos lá, vamos ser francos. Porque antigamente havia diferença. Havia ou não havia? Você podia contratar um crente, que aquele crente é trabalhador. Aquele crente é honesto. Aquele crente não tem vícios. Não era assim? Não era assim? Era ou não era, irmãos? Era. E hoje o crente? Pelo amor de Deus. É crente, aí você fala, é crente mesmo ou é convertido? Ou é convencido? Está difícil ou não está, meus irmãos? Vamos ser francos aqui, a gente tem que fazer uma lição de casa bem honesta, irmãos. A gente não pode dourar a pílula. Os divórcios católicos e os divórcios crentes estão iguais? Estão iguais ou está diferente? Porque antigamente o divórcio católico era alto e o divórcio crente era mínimo. E hoje? Está igual, meus irmãos. Tem alguma coisa errada? Vamos lá. Aqui é aniversário da igreja, eu sei, irmãos. Mas é aliança, não é aliança? É recabita? O que você quer? Você quer aprender com os recabitas ou quer aprender com os judeus daqueles dias? Eu não quero aprender com os reis daqueles dias, eu quero aprender com os recabitas. Eu quero aprender com Jeremias. Eu quero aprender com Baruque. Amém, meus irmãos? Porque eu não sei o que vai acontecer nesse mundo. E eu também não estou muito preocupado, viu, meus irmãos? Porque eu sei de uma coisa: com Jesus nós vamos vencer, amém? Vamos lá, vamos falar mais um pouco aqui. Sexo antes do casamento. Sexo antes do casamento, para católico, estatisticamente tem um número. E antigamente para crente se guardava, não era assim? Se preservava. Então era muito diferente. Hoje está igual, meus irmãos, está igual. Tem alguma coisa errada. Ou a gente virou católico, apostólico, romano e estamos dentro da igreja, ou a gente o que aconteceu com a gente? Tem alguma coisa esquisita, não tem? Vamos falar só mais um dado aqui. Não quero desanimar os irmãos não, mas é importante falar sobre isso. Questão de nome limpo, pagar conta, crente que realmente honra com os compromissos. Meus irmãos, quando eu me dei por gente, que eu fui para o seminário, e eu fui, comprar livros lá na Conde Sarzedas, eu lembro como hoje eu ia pagar em cheque, os donos das lojas falavam naqueles dias, me converti com 17 anos, estou com 54 agora, eles falavam assim, olha, a gente não aceita cheque não. Por que não? Aí ele me mostrava, aqui eu tenho um monte de cheque de pastor, de igreja. Meus irmãos, tem alguma coisa errada.
Porque antigamente, o irmão que era crente pagava as contas, vivia com o que tinha, dava glória a Deus, era contente com o que recebia do Senhor. E hoje está se igualando o mundo, porque eu tenho que ter o que o ímpio tem. E eu te pergunto, Deus te chamou para essas coisas, ou Deus te chamou para viver em aliança com o Eterno? O que nós queremos para a nossa vida, meus irmãos? Os recabitas tinham uma aliança de vida com o seu ancestral, e eles se orgulhavam disso. Somos esquisitão mesmo, vivemos em tenda escura mesmo, não temos semente, não bebemos vinho. Pode oferecer, profeta, na casa de Deus, nós não vamos tomar e não vamos sair daqui com bico não, vamos ficar tranquilos, vamos ficar em paz, porque a gente vive em aliança com os nossos antepassados. Lembra que eu disse que muitas vezes a gente está querendo reinventar a roda? Meus irmãos, a gente precisa resgatar a fidelidade das pequenas coisas. Esqueça do macro, esqueça das redes sociais, esqueça dos aplausos eternos, alheios. Você tem que viver apenas para os aplausos de Deus, amados. Nós devemos seguir o público de uma só pessoa. A gente tem que se lembrar, se Deus não está se agradando de nós, de nada vale o que estamos fazendo. Segundo lugar, na aliança há um poder divino. Na aliança há um poder divino. Como assim, pastor? Podem ver, meus irmãos, a Bíblia e toda a revelação de Deus para nós sempre foi em aliança. Deus cria Adão e Eva e diz: reinem, governem, e aqui estamos. Mesmo caído, pode ver o que o ser humano faz. Nós governamos sobre os outros, as outras criações, e hoje estamos atingindo o espaço. O que é isso? É o poder da aliança que Deus nos deu desde a criação. Deus sempre foi se revelando em aliança. Foi com Noé, dizendo: olha, nunca mais o mundo vai acabar de novo com o dilúvio. Com Abraão, dizendo: Abraão, você será pai de muitas nações, e aqui estamos. Deus se revela em aliança. Em toda a sua revelação, Deus sempre foi revelando as suas alianças. E hoje nós, Igreja de Jesus, estamos vivendo o quê? Debaixo da nova aliança. Aleluias. Pertencemos a Cristo, somos dele, adoramos somente a ele. E por que eu disse aqui no meu segundo ponto que a aliança é algo divino? Meus irmãos, guarde isso. Quando você faz aliança com alguém, você está desfrutando de um poder divino. Deus, Ele ama aliança. Só um exemplo para a gente ir para o próximo ponto. Isso vale inclusive para as coisas dessa terra. Percebam, irmãos, o ser humano, Deus deseja com que ele aprenda essa linguagem da aliança. E hoje, quando a gente vê o nosso país tão envolvido com coisas erradas, narcotráfico, milícias e tantas coisas, por que eles têm força? Porque eles vivem em aliança. A aliança, quando nós, filhos de Deus, aprendemos o que ela representa, nós desfrutamos de um poder divino. Mas os filhos das trevas também desfrutam de um poder na aliança. E a igreja, irmãos, em terceiro lugar, qual é o poder que Deus derrama a uma igreja local? Vocês veem da história de uma linda história de avivamento, de renovação espiritual que nasce nos Estados Unidos, a igreja quadrangular. Essa obra chega aqui no Brasil, isso é maravilhoso, mas percebam, qual é o poder de cada igreja local com relação à aliança? Vocês já pararam para pensar? Se os recabitas, um grupo de semi-beduíno, alegrou a Deus, o que Deus pode fazer por meio de nós? Sabia, irmãos, agora falando aqui mais intimamente a vocês, muitas vezes na nossa vida, a gente não vive esse poder sobrenatural porque a gente não se entrega em aliança com o próximo. Como assim, pastor? Nós
nos rendemos à igreja local de uma forma, eu diria, em partes. Por exemplo, se o pastor estiver fazendo o que eu quero, aí eu faço. Se o pastor estiver com um outro projeto que não sejam os meus projetos, não faço. Aí eu te pergunto, isso é aliança? Isso é aliança? Lembra que eu falei que o reino de Deus, tudo é organizado, tudo tem clareza de papel? Lembra que eu falei? Lembram? Pastor, então onde o senhor quer chegar nesse terceiro ponto? Eu quero dizer o seguinte, meus irmãos, que assim como na aliança existe um poder divino ou um poder maligno, meus irmãos, guarde isso. Deixa eu falar mais uma coisa aqui antes de eu ir para o meu terceiro ponto. Todo poder emana de duas fontes, meus irmãos, só de duas fontes, ou é de Deus ou é do diabo, em todas as esferas, até na sociedade, pastor, até na sociedade, ou é de Deus ou é do diabo. Tema isso, viu? Não tem um terceiro, um quarto caminho. Pastor, mas e aqueles homens e grupos ateus? É o poder do diabo, porque nós, seguindo a nossa própria cabeça, se nós seguirmos o nosso próprio coração, a gente vai seguir a vontade do diabo, porque o que é o ser humano senão uma pessoa egoísta? Lembram que quando Jesus chegou para Pedro, disse: arreta-te, Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Coisas dos homens está na esfera do poder maligno, mas o poder maligno é poder. Por isso que na política, na economia, grupos que se unem com uma causa, mesmo que maligna, muitas vezes têm êxito, porque há um poder sobrenatural por parte do mal, mas naquilo. Estão entendendo, meus irmãos, como é perigoso se associar com pessoas, com julgos que não glorificam a Deus? Isso dá medo, meus irmãos. Muitas vezes a gente diz: é só um negocinho, pastor, mas vai fazer um negócio com o capeta. É um negocinho onde o capeta inspira, onde o mal dá as diretrizes. Estão entendendo? Mas voltando aqui sobre o poder da igreja local. Por que eu estou falando tudo isso, meus irmãos? Quero somente reprisar aqui o ensino de Jesus, quando ele disse que aquilo que nós ligarmos aqui na terra será ligado lá nos céus. Amém, meus irmãos? Oh, meu Deus! Será que nós entendemos o que de fato é isso? Será que nós entendemos como corpo? E agora eu estou falando como corpo. Porque, irmãos, o que eu orar, Deus vai ouvir. Mas agora a igreja não tem a ver comigo. Eu gosto de ensinar na minha igreja com muita ênfase sobre isso, que nós sozinhos não somos igreja. A palavra igreja é ajuntamento, é eclesia. Igreja é no coletivo. Pastor, e sozinho? Então sozinho eu não sou igreja? Não, você não é igreja, nem eu. Sozinho nós somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. É maravilhoso. Mas sozinho a gente não faz igreja. Igreja é com mais um ou mais. Podem ver que Jesus disse o quê? Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Ou seja, a partir de dois, Deus só precisa de um Abraão e de uma Sara, só disso. Deus precisa de dois, no mesmo propósito, e aqueles dois vão multiplicar e somar para a glória de Deus. Percebam, será que nós como igreja de Jesus entendemos o que é uma aliança? E é por que eu estou falando sobre isso? O que Deus tem reservado para essa igreja local? O que Deus tem reservado para vocês, para o pastor, para as futuras gerações? E aqui é uma pauta pastoral, viu, meus irmãos? Eu não sei se isso acontece com o pastor Adelso, mas esse é o desejo do meu coração. Eu creio que acontece com ele. Nós não queremos fazer algo para nós, nós queremos deixar algo para a posteridade. Nós queremos deixar algo para que os demais toquem, e de que forma? Melhor do que nós. Então eu pergunto, como que está a sua aliança com a igreja local que Deus te deu? É uma aliança pela conveniência? É uma aliança pela troca?
Se o pastor chamar para orar, aí os irmãos dizem: é só oração, pastor, ora em casa. Meus irmãos, o general está chamando, venham exército, é assim. Ele representa não o general supremo, o pastor como eu, mas nós representamos um capitão aqui nessa igreja local. É uma voz de comando, é o líder que presta conta. Guardem essa máxima, meus irmãos. Cada um de vocês prestarão conta pela vida de vocês, mas nós, pastores, prestaremos conta da nossa vida e por cada uma das vidas de vocês. Então, quando houver uma voz de comando, se entreguem à voz de comando. Porque em igrejas sérias a gente não está brincando de pastorear. Igrejas sérias, nós estamos montando o exército para a glória de Deus. E a pergunta que fica é: como vai a sua aliança com a igreja local? E aqui dentro da aliança eu poderia dizer: como que vai o seu compromisso com a igreja local? Vamos lá, o pastor hoje, logo na abertura, ele perguntou: você orou hoje cedo? Você orou? E aí, pastor é tudo bondoso mesmo, viu? Aí o pastor falou: então vamos orar, vai, já que não orou, vamos orar, não é assim? Saiu correndo de casa para não atrasar. Mas vem cá, meus irmãos, esquecendo de hoje, desse gesto afetuoso e pastoral. Mas vem lá cá, nessa semana, com todo o coração, você orou pela sua igreja local? De verdade, orou? Está aqui diante de você um pastor, a esposa do pastor estava ali. Tem uma família pastor, você orou pela família do seu pastor? Ah, não, pastor é super-homem. Não, não é não, viu, irmãos? Pastor é de carne e osso, sente fome, tem sede, tem hora que está irritado, capa virada, só não pode rodar a baiana, mas chutar o pau da barraca, chuta de vez em quando. Porque somos seres humanos. Como que vai a aliança de vocês, obreiros, com o vosso pastor? É uma aliança, toma lá da cá, o pastor me agradou, eu faço. E quando o pastor dá uma chamada, ou você é daquele tipo que começa a boicotar nos dízimos e nas ofertas, agora o pastor vai ver. Agora o pastor vai ver como vai a vossa aliança com o reino de Deus nesse lugar. Meus irmãos, olhem os recabitas. Os recabitas viviam em tenda. Eles não eram parentes diretos de Abraão, eles eram indiretos, mas eles entenderam o Deus da aliança. Eles não viviam ali no templo. Eles iam lá adorar a Deus esporadicamente, nas festas, mas eles temiam a Deus em aliança, estavam satisfeitos com a sua vida, com a sua família, com a sua simplicidade, já há séculos. Guardem isso, meus irmãos. Se eu tenho falhado na minha aliança com Deus, na minha aliança com aqueles que Deus me deu, o que vai sobrar de mim? Senão uma história muito difícil. Em último lugar, o Espírito Santo de Deus autentica com poder, autoridade e unção genuína quem vive em aliança. Você não precisa demonstrar nada para ninguém. Se orou bastante pelo vosso pastor, não precisa falar para ele. Não precisa. Porque o Espírito Santo testificará ao coração do vosso pastor. Se você eu te perguntei se você orou, deixa eu melhorar ainda. E jejuns, você tem feito pela vossa igreja? Vamos lá, meus irmãos. Jejum é a prática bíblica. Tem que jejuar a igreja. Jejum e oração manda embora a casta de demônios. Não é o expertise, não é a tecnologia, não é a inteligência, é a velha oração, é o velho jejum, com piedade. Você tem feito isso pela tua vida, para buscar a presença do Altíssimo. Você tem feito isso pela sua igreja, ou você é daqueles como Marta, que só trabalha e trabalha e trabalha e está oco? Te falta oração e jejum, igreja.
E quando eu falo isso, irmãos, nós pastores precisamos de jejuns. Voltando, irmãos, para o meu último ponto, o Espírito Santo de Deus autentica com poder, autoridade, unção, quem genuinamente vive em aliança. Você não precisa demonstrar nada para ninguém. Vamos lá, vamos pegar os recabitas de novo. Bom, Jeremias a gente não precisa falar muito. Jeremias tem uma história maravilhosa, maravilhosa. Pastor, como assim maravilhoso? Ele profetizou para o povo e para o cativeiro, irmãos. Não é o que ele queria, é óbvio, é o que Deus mandou. Mas ele profetizou e nenhuma palavra dele caiu por terra. Ele escreve o livro de Jeremias. Esse rei que nós vimos aqui, pega o texto sagrado de Jeremias e bota no fogo. Queima a Bíblia. O endemoniado do rei queimou a Bíblia, meus irmãos. Da linhagem de Davi, queimando Bíblia. Bom, não preciso falar o que aconteceu com ele depois, né? Mas voltando, Jeremias, irmãos, Deus preserva Jeremias, Deus preserva Baruque, Deus preserva os recabitas. Sabe o livro de Reis que você segura nas mãos? O livro de Reis de Israel? Possivelmente foi escrito por Jeremias. Jeremias é aquele que nos ensina da escola dos profetas. Olha que coisa linda. Sabe o profeta Elias, o profeta Eliseu e os feitos que estão lá no Velho Testamento, nesses livros? Quem deixa registrado é quem é Jeremias. 200 anos depois, ele pega e registra a história dos reis de Israel, de Davi, da escola dos profetas, e ele vive debaixo dessa aliança. Deus usa ele, as profecias dele se cumpriram. Lá na Babilônia agora, o povo de Deus agora todo quebradinho, todo humilde, leem quem lá na Babilônia? Lê o profeta Jeremias. O profeta Jeremias foi citado por Jesus, foi homenageado por Jesus, foi lembrado na história. Ou seja, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus autentica com genuinidade aquele que vive uma aliança sincera. Os recabitas aqui, meus irmãos, os recabitas, notem bem, o que Deus, vamos ler de novo aqueles últimos versículos, o que Deus disse para eles? Versículo 18 e 19, já estou encerrando. Jeremias disse à comunidade dos recabitas: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, vocês têm obedecido àquele que o seu antepassado Jonadab ordenou, têm cumprido todas as suas instruções e têm feito tudo o que ele ordenou. Agora o próprio Deus, na boca de Jeremias, estava dizendo àquele clã: vocês alegraram o coração do seu antepassado. Mas não para por aí. Não para. Ô irmãos, para aí. Vamos parar agora. Mais uma vez aqui. Olhos de vocês nos meus olhos. Prestem bastante atenção. Quase 200 anos tinham se passado. E eles continuavam obedecendo. Nascia um filhinho novo. Papai, tem um suquinho de uva ali. Gostoso. Né? De tal fulano. Não, filho, a gente não toma. Mas por quê, papai? Porque o nosso ancestral disse para a gente não fazer. Mas papai, falaram que é docinho na boca, gostosinho. Não, filho, a gente não come. Tá bom, papai, então, isso aqui. Pensa, irmãos, uma coisa tão trivial, não é? Tão simples. Qual o problema de quebrar essa promessa? É porque era um jeito deles viverem. Sabe o nazireu, o voto de nazireu? Eles fizeram, esse clã, eles criaram um tipo de voto de nazireu diferente. Eles viviam felizes assim, cultuando a Deus daquele jeito. Agora tem uma uva italiana maravilhosa que chegou lá em Canaã. Papai, posso comer? Não, filho, a gente não come uva, filho. Mas tem uma uva passa, papai. Não come, filho. Percebam, irmãos, geração após geração, mantendo uma coisa tão simples, mas eles cumpriram com a palavra do seu antepassado. Eles eram um orgulho e um exemplo para todos. O que Deus estava querendo dizer para esse povo? O que Deus está querendo dizer para nós? É possível sermos fiéis.
É possível sermos fiéis. Basta o nosso coração estar em aliança. Mas, como eu disse, o texto não para por aí. 19. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. O que eles estavam fazendo para o antepassado deles respingou em Deus. Quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Eles aprenderam a temer a Deus, e já que eles temiam a Deus, eles tinham clareza de papel e viviam felizes, como semi-beduínos, esquisitões, entenda. Eles alegraram o seu legado, a sua história, mas sobretudo, eles alegraram o coração de Deus. E eu gostaria de dizer para você, meus irmãos e irmãs, a aliança nasce em Deus. Deus fez aliança com você. Faça uma aliança inteira com Jesus Cristo, Senhor. Há um poder divino para aqueles que vivem em aliança. Uma igreja local que vive em aliança, coisas maravilhosas acontecerão. E Deus, pelo poder do Espírito Santo, sempre autenticará algo novo, algo lindo para aqueles que vivem em aliança. Essa família recebeu uma homenagem que somente sacerdotes da linhagem de Arão e Davi, da realeza, tinha recebido. Essas palavras, olha como o texto sagrado é lindo, irmãos. Davi recebeu de Deus: nunca faltará alguém na tua linhagem, e Deus cumpriu isso. Isso é realeza, porque Davi alegrou o coração de Deus. Arão, sumo sacerdote, alegrou a Deus. Deus disse: Arão, nunca faltará ninguém na sua descendência. E agora Deus pega os esquisitão, um grupo semi-beduíno, e diz: nunca faltará um homem de vocês que me sirva, que se mantenha na minha presença. Por quê? Porque eles viviam em aliança com o Eterno e com os seus familiares. Eu deixo essa palavra ao coração dos meus irmãos, quero orar com vocês, porque Deus colocou aqui vocês, e vocês não estão aqui brincando, eu sei disso, e eu sei que vocês sabem disso, mas Deus me pôs essa palavra para dizer o seguinte: não tenham medo de se entregar, não tenham medo de se render ao Senhor, não tenham medo de se entregar à obra de Deus, não tenham medo de fazer aliança, não tenham medo de seguir o que Deus colocou para essa igreja. Façam, e aí o Eterno vai autenticar na vida de vocês, como foram com os recabitas. E no futuro, que essa igreja sempre seja lembrada como uma casa de Deus nessa cidade, um lugar onde a glória de Deus habitou, e que você possa se lembrar: sempre eu fiz parte daquela história. Amém? Eu quero orar por vocês. Pai, muito obrigado por essa igreja local, obrigado pelo pastor, pela sua esposa e família. Pai de amor, continue abençoando esse aprisco, e assim como o Senhor foi com os recabitas, sê com eles, Pai, que eles possam ser tudo aquilo que o Senhor sonhou para a vida deles, e que assim como os recabitas viviam em aliança com os seus antepassados, mas sobretudo com o Senhor, e o Senhor os honrou, que essa igreja, Pai, possa também viver nessa dimensão, e que os meus irmãos possam ser canais de bênção, como foram os recabitas ao povo de Judá. Senhor, obrigado por essa igreja local, pelos 34 anos de vida, e continue falando ao coração deles e abençoando. E ó Deus, aos irmãos que muitas vezes estavam sendo, eu diria, influenciados pelo mundo, ou quem sabe por um evangelho genérico, eu te peço, ó Deus, que o Senhor restaure a vida deles, que o Senhor mude, ó Deus, as perspectivas e o coração
daqueles que de fato, Pai, estavam sendo ludibriados pelo mundo, pelo pecado, ou quem sabe por si mesmo. Ajuda, Papai, aos meus irmãos, às minhas irmãs, essa igreja, liderança, obreiros, a realmente viverem em aliança contigo e uns com os outros. Essa aliança onde o teu Santo Espírito se deleita. Essa mesma aliança que viveu Jeremias, Baruque e os recabitas. Sê com o teu povo e abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que as palmas louvem ao Senhor. Obrigado. Aleluia. Pastor, muito obrigado, pastor. Eu agradeço de todo o meu coração ao pastor, ao convite, ao André, a esposa do pastor, aos demais. Muito obrigado. Foi uma honra estar aqui e mais celebrando com vocês nesse momento tão oportuno, tá bom? Deus abençoe, pastor.